Muita gente tem dificuldade de falar não. Muita gente não consegue ser firme e acaba aceitando coisas que, no fundo, a pessoa não queria ter aceitado. E isso causa dois grandes problemas na tua vida. O primeiro problema tem relação com a questão do tempo e do foco. Afinal de contas, foco e tempo são os teus recursos mais preciosos e quando você diz sim para alguma coisa que você não queria ter dito, você acaba derramando teu tempo e teu foco naquilo e isso significa que você não está fazendo outras coisas que seriam mais valiosas e importantes para você. E o segundo problema tem relação com a tua autoconfiança e a tua saúde mental. Quando você diz sim para algo que você não quer na tua vida, você fatalmente está dizendo não para si mesmo. E isso pode ser extremamente prejudicial para a tua vida e até para a tua saúde. No vídeo de hoje, eu quero explorar essa questão junto com você. Eu quero te explicar por que falar não pode ser tão difícil e o que acontece no cérebro das pessoas que têm dificuldade para falar não. E além disso, eu quero te dar um passo a passo para você entender como e quando você deve falar não na sua vida. E isso tudo certamente vai te ajudar a preservar a tua autoconfiança, preservar a tua saúde mental e vai permitir que você dedique o seu tempo e o seu foco naquilo que realmente importa para você. Anos atrás, em um dos centros universitários onde eu fui professor, o meu aniversário estava chegando. Eu faria aniversário na quinta-feira e no começo dessa semana, alguns amigos meus que eram colegas professores combinaram comigo de comemorar em um restaurante perto da faculdade onde nós dávamos aula. Todo mundo ia dar aula nessa quinta-feira até a noite e aí nós sairíamos da faculdade e iríamos para esse restaurante. Nessa época, tinha um professor convidado trabalhando conosco. O cara era alemão. Ele tinha chegado no Brasil há pouco tempo. Ele estava meio deslocado, não conhecia muita gente e ele era gente fina. E aí nós resolvemos chamar ele para essa comemoração, para esse jantar de comemoração do meu aniversário. O nome dele era Mark e no começo da semana eu encontrei ele na sala dos professores. Eu virei para ele e falei em inglês porque eu não falo alemão. Mark, quinta é meu aniversário e nós vamos jantar num restaurante aqui perto para comemorar. Você está convidado e será um prazer ter você lá conosco. O que você acha? E aí ele me respondeu: não, obrigado, Pedro. Virou e saiu andando. E foi muito engraçada a reação minha e dos professores brasileiros que estavam ali comigo. Uma professora, muito amiga minha, virou para mim e falou: nossa, Pedro, que cara grosso. E eu te confesso que para mim foi realmente estranho também. Quando ele falou isso e saiu andando, eu pensei, ô louco, o cara nem deu uma desculpa. Só que isso me fez lembrar de uma história que o jornalista Fernando Gabeira conta no livro O que é isso, companheiro? Ao encontrar uma sueca e uma brasileira, a brasileira vira e fala: vou ver se dá para passar na sua casa, viu? E a sueca não entende muito bem isso. Aí ela pergunta para ele, mas ela vai ou não vai na sua casa? E ele responde, não, ela vai ver se dá. Se der, ela vai, e se não der, ela não vai. E a sueca simplesmente não entende aquilo, porque aquilo não existe na cabeça dela, aquela mentalidade não existe. Se você é brasileiro, você entendeu, mas na cabeça dessa sueca, ou você vai, ou você não vai. Só que isso tudo denota uma questão cultural brasileira. E eu sei que cerca de 10% de vocês que estão me assistindo aí vivem fora do Brasil. Então, se você não é brasileiro, é importante você saber disso quando você for lidar com brasileiros. O historiador Sérgio Buarque de Holanda tem um livro que é um verdadeiro clássico, um livro muito importante para a compreensão da história e da formação cultural brasileira. E nesse livro, chamado Raízes do Brasil, um livro publicado no ano de 1936, ele propõe um estudo das mentalidades do Brasil, como ele mesmo diz, e aí ele vai introduzir um conceito que ficou muito conhecido, que é a ideia do brasileiro como um ser humano cordial. E muita gente, à primeira vista, acredita que ele está dizendo que o brasileiro é bonzinho, bondoso, generoso por natureza. E não é disso que ele está falando.
A palavra cordial vem do latim cordialis, ou seja, relativo ao coração. A ideia do brasileiro cordial não é a ideia do brasileiro bondoso, generoso, não é isso. Na verdade, é a ideia do brasileiro afetivo, emocional e, exatamente por isso, impulsivo e não racional. É viver baseado nas emoções, nos impulsos emocionais, em vez de viver baseado na objetividade racional. Enfim, essa é a ideia proposta por ele nesse livro, e ele diz que essa cordialidade acaba mascarando, ela passa uma maquiagem nas relações de conflito da nossa sociedade. E isso tudo explica muito bem o que aconteceu na minha conversa com o Mark e também na história do Gabeira com a sueca. A brasileira disse para ele: "Se der, eu vou na sua casa." Isso denota uma certa intenção de mascarar o conflito que está ali, e com isso ela evita ofender as emoções dele. Porque perceba, existe um conflito ali. Ele quer que ela vá. Esse é o interesse dele. Ela não quer se comprometer ali porque ela pode ter coisa melhor para fazer. Esse é o interesse dela. Mas para ele, o mais importante é que ela vá. Existe aí um conflito. Afinal, toda discordância, inclusive de interesses, é um conflito. É claro, eu não estou dizendo que é um conflito grave ou qualquer coisa do tipo, mas é um simples conflito de interesses que acontece o tempo inteiro em todo tipo de relação aí pelo mundo. Só que a cordialidade nos faz querer mascarar os conflitos, passar uma maquiagem para que eles não venham à tona, para que eles não se mostrem explicitamente para nós. Ela não quer se comprometer ali, ela não quer dizer para ele também que ela tem coisas mais importantes para fazer do que ir na casa dele. No fim das contas, isso é um conflito de interesses e esse conflito de interesses pode quebrar essa máscara da cordialidade. E ao quebrar essa máscara da cordialidade, ele pode se sentir ofendido. E para preservar essa aparência de apaziguamento, ela responde daquela maneira. E pode até ser que, se ela não tiver nada para fazer e se bater à vontade na hora, se bater o impulso emocional, ela até que vai. Então, ela responde cordialmente: "Se der, eu vou." Veja só, o Mark, o alemão, ele virou para mim e falou de maneira objetiva: "Não, obrigado, Pedro." E saiu andando. Foi num tom de voz normal, educado. E ele virou e foi andando fazer outra coisa porque ele tinha coisa mais importante para fazer, inclusive mais importante do que ficar lá se justificando para mim. Ele simplesmente agradeceu e negou. Ele não foi grosseiro, ele não foi desrespeitoso e nem ofensivo. Mas apesar disso, essa linguagem mais objetiva, mais racional, ela pode ser percebida como muito ofensiva aqui no Brasil. Devido à nossa cultura, que é mais afetuosa, mais baseada nas emoções do que na objetividade racional, tanto que aquela minha amiga virou e falou: "Nossa, Pedro, que cara grosso." É claro que esse traço cultural tem muitas coisas positivas que fazem com que muita gente adore os brasileiros. E que fazem também com que viver no Brasil tenha uma série de coisas que são boas e positivas. E é claro que tem muitas coisas negativas também disso que acabam nos prejudicando enquanto sociedade, assim como a objetividade racional da cultura alemã tem seus benefícios e seus prejuízos também. Mas esse não é o tema do nosso vídeo. Eu quero me concentrar aqui nessa questão do não. Falar não pode ser muito difícil no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, falar não é mais difícil do que em outras culturas devido à nossa cordialidade cultural, ao nosso perfil culturalmente afetivo. Aliás, só uma curiosidade. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu o livro Raízes do Brasil depois de uma estadia dele na Alemanha, terra do Mark. Enfim, falar não é denotar um conflito de interesses. A pessoa quer uma coisa, você quer outra. E nós tendemos a querer mascarar esse conflito de interesses. Nós tentamos evitar que esse conflito venha à tona, que ele fique escancarado e explícito para todos verem. E esse desejo de evitar conflitos está tão incorporado dentro de nós, ele faz parte da nossa cultura de maneira tão arraigada que simplesmente parece natural para nós achar que o Mark foi grosseiro. Essa ideia de um fenômeno cultural, de um fenômeno social que acaba sendo incorporado e parece natural nas nossas vidas, isso é chamado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu
de hábitos. Não é hábito no sentido psicológico da palavra, é hábitos. Em termos psicológicos, ou seja, falando da mente humana, hábitos é a regra social, digamos assim, a regra cultural, são os padrões da nossa cultura e da nossa sociedade que se tornam hábito de fato no cérebro e nas nossas vidas. Ou seja, é automático, é o nosso jeito automático de ser. Desde que nós nascemos, nós aprendemos aquilo vai sendo reforçado pela sociedade, pela família, pela cultura e vai se enraizando dentro de nós. Se enraizando, portanto, no nosso cérebro e aquilo vai virando um hábito automático e nós nem paramos para pensar quando nós fazemos aquilo. E aí, porque é automático, você acredita que aquele é o jeito natural, o jeito simplesmente certo de ser. E é claro que a cultura brasileira tornou essa cordialidade hábitos na vida da maioria de nós brasileiros, mas se isso vale para a cultura, para a sociedade, isso vale também para a tua história individual. Você tem uma personalidade. E a tua personalidade, segundo a ciência, é o que as pessoas chamam por aí de essência. São as tuas características mais fundamentais. A base da tua personalidade é biológica, genética de fato. Tua personalidade influencia muito os teus padrões de pensamento, ou seja, o teu jeito de pensar. Ela influencia teus padrões emocionais, teu perfil emocional, ou seja, teu jeito de sentir. E no fim das contas, a personalidade influencia muito o que você faz, teu jeito de agir. E quando o assunto é falar não, existem pessoas que possuem uma personalidade mais combativa. Elas não se importam em entrar em conflito e, dependendo da pessoa, ela pode até gostar e procurar conflito. Para essas pessoas, falar não é muito mais tranquilo, muito mais natural, porque a personalidade delas favorece isso. Mas existem pessoas que são mais amáveis, menos combativas. Se você tem dificuldade de se impor, de ser firme, de contrariar, se entrar em conflito é algo que te incomoda muito, se você tem dificuldade de falar não, e se isso é uma coisa que você tem desde que você tem as primeiras memórias da tua vida, é bem capaz que isso seja uma manifestação da tua personalidade. E eu quero deixar claro aqui, existe base genética para isso, de acordo com os estudos científicos. Pois bem, aí imagina tudo isso multiplicado. Você nasce com uma personalidade pouco combativa que te faz evitar entrar em conflito e não gostar de contrariar outras pessoas. Você nasce, além disso, em uma cultura que desde que você nasceu faz de tudo para mascarar conflitos. A cultura da cordialidade e desde muito jovem, devido a isso, você evita conflitos. Você não se impõe, você não é firme, você não contraria, você evita falar não, ou seja, você vai reforçando tudo isso, você vai enraizando cada vez mais tudo isso no teu cérebro como hábito. E quando chega na vida adulta, você pode ter se tornado uma pessoa que simplesmente não consegue falar não. Mesmo quando você não quer fazer uma coisa, ou quando você não gosta de uma situação e não quer aceitar aquilo, você não consegue falar não, se impor, bater o pé, desenhar aquela linha do respeito e dizer, ó, daqui você não passa. E aí nós temos outro agravante. Como você bem sabe, tem muita gente folgada por aí. Tem gente que se alimenta da fragilidade e da boa vontade alheia. Essas pessoas adoram testar as fronteiras do respeito. Elas vivem ultrapassando os limites do respeito com você. E se você vai tolerando isso, o folgado vai cada vez mais avançar sobre você, abusando cada vez mais da tua boa vontade, e tem muita gente que sofre com isso no mundo todo, mas especialmente numa cultura de cordialidade afetiva como a brasileira. E as consequências para quem sofre com isso podem ser severas de fato. No mínimo, a pessoa vai ficar angustiada. Ela pode, inclusive, ficar muito triste. Afinal, ela gostaria de ter falado não. Ela gostaria de ter estabelecido um limite, mas ela não conseguiu. E muitas vezes o que acontece com essa pessoa é que ela carrega a memória desse evento e ela faz aquilo que os psicólogos chamam de ruminação emocional. Deixa eu te dar um exemplo disso. Imagina que tem um folgado na tua vida. No teu trabalho, por exemplo, esse folgado vive se impondo, vive testando e ultrapassando os limites do respeito com você. Você tem uma personalidade pouco combativa, você não gosta de conflito, você tem dificuldade de falar não e de se impor.
Culturalmente, você também tende a evitar conflitos e isso se tornou um hábito de fato na sua vida. O folgado sabe disso, ele sabe muito bem disso e por isso ele vai abusando cada vez mais da sua boa vontade. E aí você chega num ponto onde você não aguenta mais essa pessoa. Você quer muito falar não e impor limite àquele folgado, só que você não consegue, você simplesmente não consegue. E aí, um belo dia, o folgado aparece de novo e, como bom folgado, ele mais uma vez te desrespeita. E aí você fica mastigando de novo e de novo a memória desse acontecimento negativo na tua cabeça. E é justamente isso que os psicólogos chamam de ruminação. Às vezes você vai para a cama e não consegue dormir porque pensamentos a respeito desse episódio invadem a tua cabeça e ficam te incomodando. E quem passa por isso pode ficar dias, talvez até meses, arrependido pelo que aconteceu. Olha, por exemplo, que coisa mais triste e contraditória que pode acontecer. A pessoa às vezes fica se culpando por ela não ter sido capaz de ser firme. E muitas vezes essa pessoa também fica ansiosa porque ela antecipa de maneira negativa um novo encontro com esse folgado no futuro. Ou seja, ela fica lá ruminando, pensando: e se eu encontrar essa pessoa de novo? O que eu vou fazer? Como é que eu faço para me impor? Como é que eu faço para não deixar que ela faça isso de novo? Como é que eu faço para bater o pé no chão e não deixar essa pessoa ultrapassar o limite daquilo que para mim é o desrespeito? E essa ruminação e essa ansiedade vão cobrando uma taxa sobre a tua saúde. Imagina que você está lá mergulhado num lago. Eu gosto muito dessa alegoria. Essa ruminação e essa ansiedade são como vários pequenos peixinhos que estão te mordendo ali. Aquilo incomoda, mas não é nada tão sério assim, então você vai deixando. Só que você não percebe que aqueles peixinhos estão lá, te devorando literalmente aos poucos. Tua vida está sendo devorada, consumida aos poucos por causa de tudo isso. Pois bem, o que acontece no cérebro, então, de uma pessoa que sofre com tudo isso? O que acontece no cérebro dessa pessoa que gostaria de ter dito não, que gostaria de ter imposto limites, mas que infelizmente não conseguiu? Vamos então falar um pouco de neurociências, as ciências que estudam o cérebro humano. Agora eu quero te explicar o que acontece no cérebro da pessoa que gostaria de ter dito não, que gostaria de ter imposto limites, mas que infelizmente não conseguiu. O cérebro humano tem mecanismos para verificar qual é a nossa posição em relação às outras pessoas que estão ao nosso redor. Em outras palavras, o cérebro está o tempo inteiro verificando se nós estamos superiores em relação às pessoas ao nosso redor, se nós estamos no mesmo nível delas ou se nós estamos inferiores em relação a elas. O ser humano é uma espécie hierárquica, como boa parte das espécies sociais que vivem nesse planeta, e a consequência disso é que o nosso cérebro é equipado com circuitos que estão constantemente verificando a nossa posição dentro dessa hierarquia. Mas calma, que eu vou falar agora isso de maneira mais simples. O nosso cérebro está constantemente monitorando se nós estamos acima, no mesmo nível ou abaixo das pessoas que estão ao nosso redor. É isso. Os circuitos cerebrais que estão envolvidos nessa percepção são muito complexos. Existe até um campo científico inteiro que estuda isso, chamado de neurociência social. Mas nós sabemos muito bem que esse monitoramento da nossa posição, ele envolve, por exemplo, os sistemas serotoninérgicos e os sistemas dopaminérgicos do cérebro. Esses sistemas são mediados por moléculas, por neurotransmissores, que são substâncias químicas essencialmente, a dopamina e a serotonina, por isso o nome deles. Mas calma, eu sei que esses são nomes complicados, fica tranquila que eu vou te explicar isso de um jeito que todo mundo consegue entender. Vamos lá. Curiosamente, esses dois neurotransmissores, a serotonina e a dopamina, eles estão envolvidos no processo de humor, no caso da serotonina, e no processo de prazer e motivação, no caso da dopamina. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Esses neurotransmissores fazem muita coisa além disso que eu acabei de falar. Essas são apenas algumas das funções que eles ajudam a mediar no cérebro humano. Então, nada de sair por aí dizendo que serotonina é molécula do humor ou da felicidade, ou dopamina é molécula do prazer e da motivação, porque isso está simplesmente errado. Mas veja então que
quando o teu cérebro percebe, quando o teu cérebro detecta que você está em uma posição superior em relação às pessoas ao teu redor, e ele faz isso inconscientemente, você tende a um processo dopaminérgico, você tende a um processo onde você se sente motivado e você sente prazer. Você tende a estar mais motivado quando você percebe que você está numa relação de superioridade em relação às pessoas ao seu redor. E quando o assunto é humor, quando você sente que está superior em relação às pessoas ao seu redor, você tende a reduzir os seus níveis de estresse. Você tende a ficar mais tranquilo e mais seguro. E é claro que o contrário é igualmente verdadeiro. Quando eventualmente você percebe que você está inferior a uma pessoa ou a pessoas ao seu redor, o que ocorre é um processo que nós chamamos na ciência de estressogênico. Isso significa que é um processo que vai gerar, que vai promover dentro de você justamente o estresse. Só que não é só isso. Quando isso acontece, você tende a experienciar humor e afetos negativos, como, por exemplo, a tristeza, a angústia e a ansiedade. E a ansiedade, no fim das contas, é uma espécie de antecipação angustiante do que ocorrerá no futuro. Eu acho que um perfeito exemplo concreto disso é uma entrevista de emprego. Quando você entra em uma entrevista de emprego, a relação de poder ali é bem clara. Você não é dominante nessa relação. Você está inferior aos teus entrevistadores e eles decidem o teu futuro naquela empresa. Teu cérebro percebe claramente isso e isso é estressogênico, promove estresse dentro de você. E essa não é a única, mas é uma das razões pelas quais entrevistas de emprego são tão estressantes, incômodas, desagradáveis. O nosso cérebro simplesmente não gosta de perceber que nós estamos inferiores em relação a outras pessoas. Mas veja só, quando você está frente a uma pessoa, o folgado do qual nós já falamos, e essa pessoa acaba cruzando uma linha que você não gostaria que cruzasse, ela te desrespeita, por exemplo, nesse momento é inevitável que você se sinta submisso. É inevitável que você se sinta relativamente inferior àquela pessoa, especialmente se você aceitou, se você se calou. E por consequência, pode ocorrer no teu cérebro um processo que vai elevar os teus níveis de estresse, que vai derrubar o teu humor e que vai fazer com que você fique inseguro, não só em relação ao presente, ao momento ali, do agora. Você fica inseguro não só o que está acontecendo imediatamente ao teu redor, mas também você acaba ficando inseguro em relação à maneira como você enxerga o futuro e isso está associado justamente à ansiedade. Hoje em dia, todo mundo sabe, mas eu faço questão de reiterar aqui quais são as consequências de você viver com estresse contínuo. Quais são as consequências também da ansiedade contínua na vida humana. Quais são as consequências de você viver a tua vida angustiado, de viver a tua vida inseguro e, portanto, no espectro negativo das emoções. Ora, isso vai prejudicar a saúde do teu corpo de maneira geral, em primeiro lugar. Por exemplo, você estará mais suscetível a infecções porque o teu sistema imunológico não vai funcionar tão bem. Além disso, você terá prejuízos cardiovasculares. Nós sabemos que o estresse é fatal, ele literalmente mata, destrói as nossas estruturas cardiovasculares, porque no fim das contas, o que significa dizer que o estresse faz mal para o nosso sistema cardiovascular? Isso significa dizer que o estresse faz mal para o nosso coração e para os vasos sanguíneos que irrigam o nosso corpo, ou seja, faz mal para o corpo inteiro. E sabe qual é a consequência disso? O estresse faz mal para o teu cérebro, porque toda doença que afeta o cérebro tem um certo perfil vascular. Toda doença que afeta o cérebro tem um certo perfil que envolve o sistema cardiovascular. E isso, no fim das contas, vai aumentar, por exemplo, o teu risco da doença de Alzheimer. Nós sabemos que o estresse crônico, o estresse que fica elevado o tempo inteiro, todos os dias na tua vida, a ansiedade também, isso, sem sombra de dúvida, é um fator de risco para a doença de Alzheimer, aumenta o risco. Isso aumenta, aliás, o teu risco de depressão, de ansiedade e de outros problemas neuropsiquiátricos, enfim, esses são só alguns exemplos. Hoje nós sabemos que a angústia, que viver intimidado, estressado, acuado, se sentindo inferior, tudo isso pode prejudicar a saúde tanto do teu corpo de maneira geral, quanto em específico do teu cérebro. Aliás, essa não é uma questão somente humana. Processos semelhantes, mediados pelo sistema de serotonina no cérebro, por exemplo, também são observados em diversos outros mamíferos sociais, tais como os chimpanzés e até em outros bichos de espécies muito distantes de nós, como as lagostas. E isso é especialmente interessante porque lagostas existem
há 300 milhões de anos e seres humanos existem há 250 mil anos. E isso significa que essa característica do cérebro, essa sensibilidade de perceber qual é a nossa posição em relação às outras pessoas, isso é algo verdadeiramente primitivo dentro de nós. E isso significa que é muito difícil você simplesmente escolher não sentir isso. É muito difícil você conseguir escolher, tal como você escolhe pedir uma pizza hoje, é muito difícil você escolher dessa maneira diminuir a angústia que você sente quando você se sente submisso. Quando você está lá se sentindo inferior, quando você não consegue se impor, quando você queria ter dito não, mas não disse. E aí, tudo isso traz uma consequência muito importante. Se isso é um processo tão primitivo e enraizado dentro de nós, e se nós não temos muita escolha no sentido de simplesmente parar de sentir essas coisas, se você quiser mudar a tua vida e parar de sentir essa angústia, você precisa mudar o teu comportamento, a tua maneira de agir. E tudo isso nos leva a uma importante pergunta. Se faz tanto mal não conseguir se impor e falar não, então quando nós devemos falar não e como nós devemos falar não? E é isso que eu quero te explicar a partir de agora. E olha, eu tenho uma confissão. Não é nada fácil crescer no YouTube quando você é um professor como eu. Não é nada fácil crescer aqui quando você traz conhecimento sério. E é isso que nós fazemos aqui. É exatamente isso. Aqui você aprende sobre o teu cérebro, você aprende sobre a tua mente, você aprende sobre o teu comportamento, tuas emoções. Então, se você está gostando desse vídeo, se você gosta do nosso canal, eu te convido a clicar aí embaixo e se inscrever aqui no nosso canal. A tua inscrição aqui no canal é literalmente o gesto mais importante para que o canal cresça e chegue a cada vez mais pessoas. Então, se você puder, é claro, inscreva-se aqui no canal. E depois que você se inscrever, clica no sininho, porque aí você vai receber uma notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. E isso é importante porque nós postamos poucos vídeos. Aqui, qualidade sempre é prioridade e não a quantidade. Então, já que a gente posta pouco, é importante você ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal e para isso basta clicar no sininho logo depois que você se inscrever. Se possível, deixa também um comentário e clica no botãozinho de curtir o vídeo, porque isso nos ajuda muito. E agora, vamos lá voltar para o nosso tema. Bom, para saber quando falar não, você precisa responder algumas perguntas fundamentais. Primeira pergunta: você tem clareza da situação? Se a resposta for não, então você tem duas opções. Em primeiro lugar, é esclarecer, ou em segundo lugar, é dizer não de cara. Deixa eu te dar um exemplo disso. Alguém te convida para um evento profissional. Você sabe o que você precisa fazer nesse evento? Você sabe como será esse evento e tudo que ele vai envolver e que ele vai demandar de você? Você sabe se isso se encaixa bem nos teus compromissos ao redor daquela data, por exemplo? Se você não tiver clareza de tudo isso, ou você pede mais informações, ou você vai pesquisar por si mesmo, ou você fala não imediatamente. Quando você aceita algo sem ter clareza daquilo em que você está se metendo, é bem capaz de você descobrir surpresas que vão te fazer se arrepender de ter falado sim. Agora deixa eu te dar outro exemplo. Aparece uma pessoa e essa pessoa te trata de um jeito que te parece desrespeitoso. Você se sente ofendido pela pessoa, mas calma. Antes de bater o pé, antes de ser firme e se impor, ou seja, antes de falar não para aquela atitude da pessoa, antes de dizer para a pessoa que você não gostou do que ela disse ou do que ela fez, antes de tudo isso, você precisa fazer esta pergunta para si mesmo. Eu tenho clareza da situação aqui? Será que a pessoa realmente é folgada ou desrespeitosa? Ou será que existe uma outra explicação para isso? Pensa lá no exemplo meu com o Mark, o alemão. Eu poderia ter ficado ofendido e eu poderia ter dito para ele: Mark, eu não acho legal você falar comigo dessa maneira. Mas quando eu parei um pouco para refletir sobre essa situação, para pensar de fato, para esclarecer, ficou claro para mim que se tratava de um traço cultural. Ou seja, quando eu busquei clareza, eu percebi que não havia necessidade de me impor naquela situação. E aqui eu quero fazer um alerta, tá? Porque se você tem uma personalidade pouco combativa, é bem capaz de você arrumar desculpa o tempo inteiro para não se impor. Então, trata de não confundir desculpa com clareza, são duas coisas diferentes. Sabe, aquelas pessoas que aceitam desrespeito, sempre justificando, sempre arrumando uma desculpa por quem a ofendeu? Isso é muito prejudicial, não faça isso. Bom,
Então essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Eu tenho clareza sobre essa situação? Agora vamos à segunda pergunta fundamental. Isso que está sendo pedido de mim fere meus valores ou meu respeito por mim mesmo? Se alguém te convida para fazer alguma coisa ou para participar de algum evento, você precisa saber se aquilo está de acordo com os teus valores e se o teu respeito por si próprio não sairá prejudicado se você aceitar. Eu acho que um bom exemplo disso é em relacionamentos românticos. Imagina que você levou um pé na bunda, que você foi largado por uma pessoa que você amava muito. Essa pessoa, ao longo de todo o relacionamento e no término, inclusive, te tratou da pior maneira possível. Ela foi extremamente negligente e desrespeitosa com você. Só que você, agora, tempos depois, está solteiro, solteira e bate aquela carência. E aí o teu ex ou a tua ex reaparece depois de meses ou anos, sabe? O bom e velho, oi sumido, oi sumida. E aí ele ou ela te chama para sair. A carência está lá, batendo forte dentro de você. E você quer aceitar. Mas você deve se lembrar dessa segunda pergunta. Isso que está sendo pedido de mim fere meus valores ou meu respeito por mim mesmo? Aceitar esse convite claramente significa você se submeter a uma pessoa que te fez mal, que te desrespeitou e que te negligenciou. Se aceitar alguma coisa fere teus valores e o teu respeito por si mesmo, você tem que dizer não. Outro bom exemplo disso é justamente o folgado que vive abusando da tua boa vontade. Ele vai aparecer de novo, sempre. Como todo bom folgado que ele é, ele retorna e aí ele vai mais uma vez tentar cruzar a linha do respeito com você. E aí, será que você diz não? Será que você se impõe? Será que você bate o pé e impõe um limite nessa situação? A segunda pergunta te ajuda nisso também. Aceitar aquilo fere teus valores ou teu respeito por si próprio? É claro que fere. Você não aguenta mais aquele folgado, essa pessoa já está corroendo a tua vida, desmoronando a tua autoconfiança. Então, seja firme, se imponha e diga não. Terceira pergunta para você decidir quando falar não. Aceitar isso me tira do caminho do meu projeto de vida? Aceitar isso vai me afastar dos meus sonhos, dos meus objetivos e das metas que eu tenho para mim? E se a resposta for sim, então você precisa dizer não. Quanto mais você aceita coisas que te afastam do projeto que você está construindo para a tua vida, é evidente que você vai cada vez mais se distanciar da vida que você quer conquistar para você, da vida que você almeja. Só que quando você diz sim para todo mundo, fatalmente você vai dizer não para si próprio. Isso vai te corroer, te adoecer aos poucos, te fazer mal, como eu já disse. Só que eu preciso fazer uma ressalva importante aqui também. É fato. Existem pessoas que se alimentam da fragilidade e da boa vontade alheia. E se você quer preservar o teu respeito por si mesmo, você precisa aprender a se impor, a falar não para essas pessoas, porque se você aceitar isso, essas pessoas são vampíricas. Elas vão abusando, invadindo tua vida e corroendo a tua autoconfiança. Mas sempre que você escolher se impor e valorizar a si mesmo, esteja preparado para ver algumas pessoas irem embora da tua vida. E na prática, isso não é uma perda, é um controle de qualidade necessário para que a tua vida prospere. E isso me leva à quarta pergunta para saber quando falar não. Essa pessoa está abusando da minha boa vontade ou da minha fragilidade? E se a resposta for sim, então imediatamente você deve dizer não. E finalmente, uma última pergunta importante que você deve se fazer e ela vale especialmente quando alguém pede para você se comprometer a alguma coisa. Alguém te chama para um evento ou para um compromisso qualquer. Pergunte para si mesmo: eu sou a pessoa adequada para isso? Eu vou ser capaz de realizar isso de uma maneira que para mim é satisfatória? E se a resposta for não, então diga não. Se você aceita um compromisso e você não vai ter tempo de fazer aquilo, por exemplo, se você aceita um compromisso e você sabe que não vai conseguir focar naquilo direito, com o teu melhor, se você aceita um compromisso e você sabe que você não vai fazer aquilo da melhor maneira, você vai fazer mal feito, então a melhor coisa que você faz é dizer não, porque qual é a utilidade de você se comprometer a fazer algo sem tempo, mal feito, sem foco? Se você, aliás, aceitou aquilo só para agradar a pessoa que te chamou, ela vai se decepcionar, porque provavelmente ela esperava mais de você naquilo.
Ou seja, sob qualquer perspectiva, isso tem muito mais chances de te prejudicar do que te ajudar. E aliás, tem uma sexta pergunta, que não é tão importante quanto as outras, mas que precisa também ser feita. Eu quero fazer isso? Você tem que fazer essa pergunta com cautela. E é por isso que eu digo que ela não é tão importante quanto as outras. Tem muita coisa valiosa, imprescindível para a tua vida que você não quer fazer, que você não tem vontade de fazer. Eu estou gravando esse vídeo aqui em um sábado e eu te confesso que antes de começar a gravar, eu não queria gravar, não era essa a minha vontade. Eu queria assistir a uma série, jogar um videogame, descansar, enfim. Só que acontece que trazer conhecimento aqui no canal para você é algo muito importante para mim, para o meu projeto de vida, para os meus sonhos, objetivos e metas. Eu não estava com vontade, mas eu fiz porque fazer era mais importante do que a minha vontade. Então, tenha em mente que nem sempre é bom você seguir no fluxo das tuas vontades, mas é claro que tem horas na vida onde você está numa situação onde você simplesmente não quer fazer algo e fazer aquilo simplesmente não faz sentido para a tua vida ou para você. E nessas horas você deve dizer não. Eu acho que um perfeito exemplo disso é com vendedores. Vendedores, pelo menos aqui no Brasil, costumam ser bem assertivos e às vezes muito folgados. Sabe aquela pessoa que vem te empurrar coisas que você não quer, te vender coisas pelas quais você não tem interesse? Aquela pessoa que vem te entregar panfleto, vender cartão de crédito, essas coisas que você não quer? Ora, você não quer aquilo, aceitar aquilo não vai trazer nada de positivo para a tua vida, muito pelo contrário, você vai perder teu precioso tempo que poderia ser usado para algo mais valioso na tua vida e nessas horas, então você tem que dizer não, sem medo. Enfim, essas são as 6 perguntas que você deve fazer para decidir quando falar não. E agora, nós vamos à parte mais delicada, que é como falar não. A primeira coisa que você precisa mapear é a cultura, o contexto, a situação. Que tipo de não você vai oferecer? Se você é brasileiro, vive no Brasil e age como o Mark fez comigo, o alemão, é provável que as pessoas te achem grosseiro e no trabalho isso pode prejudicar a tua carreira, então você tem que ter essa sensibilidade. Aliás, eu quero deixar claro, o Mark não foi grosseiro, mas as pessoas perceberam como grosseria. E no fim das contas, relações não são apenas sobre o que você acha correto. Elas são sobre o que você e a outra pessoa acham e como tudo isso se relaciona. Então é sempre importante você considerar o outro. Você sabe disso, aliás, na tua vida. Tem pessoas com as quais você pode ser mais direto, outras nem tanto, outras são um intermediário. Um dos maiores erros nas relações é você se comunicar com todo mundo da exata mesma maneira, porque cada ser humano é um universo, cada cérebro é um universo e você precisa saber as melhores maneiras de se comunicar com cada um para fortalecer suas relações. Quanto mais você aprender isso, maior será a prosperidade das tuas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Então, em primeiro lugar, entenda a pessoa que está lidando com você. De verdade, entenda de onde vem isso que ela está dizendo, de onde vem isso que ela está fazendo, entende o perfil dela para você estudar qual é a melhor maneira de você falar não para essa pessoa. E daí vem uma outra dica que eu te dou. Em vez de um não garrafal, você pode usar uma linguagem mais polida, mais suave quando necessário. Por exemplo, infelizmente, eu não consigo. Sinônimo, veja só. Esse é um bom substituto do não apenas. Ele atende, pelo menos parcialmente, essa necessidade de cordialidade e evita um pouco que a pessoa fique ofendida. Mas vamos para mais uma dica para você falar não com menos dificuldade ou, quem sabe, sem dificuldade. Às vezes, você está há tanto tempo reforçando esse hábito, tanto tempo reforçando o hábito de não se impor, de não contrariar, de evitar falar não, que o sim se tornou automático para você. Você precisa lutar contra esse automatismo para você começar a mudar esse hábito de fato. Então a minha sugestão é, substitua o sim automático por eu vou dar uma pensada e eu te falo amanhã, pode ser? Veja só, né? Você não vai falar o sim ali na hora. Ou então, eu preciso pensar um pouco a respeito porque eu não sei se vai ser possível, mas eu te falo amanhã, pode ser? Veja só, isso traz uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, é muito interessante. Não é só no Brasil, mas aqui é bastante interessante, que é que quando a gente oferece uma desculpa, a desculpa ameniza o conflito.
Então, em vez de falar não obrigado, como o Mark fez comigo, o brasileiro costuma fazer diferente. Nossa, infelizmente eu não posso porque eu tenho um jantar de família no mesmo horário, no mesmo dia. Só que isso não é apenas no Brasil, como eu acabei de dizer. E esse princípio da desculpa é muito interessante. Deixa eu te contar sobre um estudo científico que é até engraçado. Os pesquisadores foram na biblioteca da faculdade olhar a fila da Xerox, sabe, da copiadora. Sempre que tinha uma fila, um dos pesquisadores ia lá com um monte de papel na mão e tentava furar a fila. Em algumas situações, ele tentava furar a fila e falava assim para a pessoa que estava lá na frente: com licença, eu tenho umas páginas para copiar, eu posso usar a máquina de Xerox? Ele fez isso várias vezes com várias filas de pessoas e em 40% das vezes a pessoa da fila dizia não. Veja que essa abordagem não tem uma justificativa, ela não tem uma desculpa. Aí, os pesquisadores tentaram uma variação dessa situação. Com licença, eu tenho umas páginas para copiar. Posso usar a máquina de Xerox? É porque eu estou com muita pressa. Veja só, agora foi adicionada a justificativa, a desculpa, porque eu estou com muita pressa. E sabe o que aconteceu? O número de nãos caiu de 40% para 6%. E aí vem a melhor sacada desse estudo. Será que o motivo realmente importa? Ou será que qualquer desculpa, qualquer justificativa já quebra o não? É isso que eles foram testar na terceira variação desse experimento científico. Veja só. Com licença, eu tenho umas páginas para copiar. Posso usar a máquina de Xerox? É porque eu preciso fazer umas cópias. Olha só isso, chega a ser engraçado. Eu tenho algumas páginas para copiar, posso usar a máquina porque eu preciso fazer umas cópias? Né? A justificativa já está no começo, ele justifica o que ele acabou de falar. E sabe o que aconteceu? As pessoas da fila disseram não para isso 7% das vezes. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma propensão inconsciente a aceitar quando alguém dá uma justificativa, seja ela qual for, e isso ameniza o impacto do seu não. Então, se você quer usar esse macete, essa estratégia da justificativa, eu te dou outra dica. Quando alguém te chamar para um compromisso, por exemplo, a melhor justificativa que você pode usar é outro compromisso com outra pessoa. Se alguém te chama para um aniversário, como eu chamei o Mark, em vez de você falar não, você diz que você tem um jantar de família marcado, diz que você tem um evento da empresa, diz que você vai jantar com seu chefe, enfim. Quando você usa de justificativa um compromisso com outra pessoa, o não é recebido com muito mais suavidade. Aliás, eu tenho um amigo que transformou essa coisa da justificativa em uma piada. Às vezes, eu ligava para ele e chamava ele para alguma coisa. Sei lá, ô Kleber, vamos jantar hoje? E aí ele virava para mim e falava: poxa Pedro, cara, eu não posso, eu tenho que levar minha avó na capoeira. Então ele fazia piada dessa coisa da justificativa. Enfim, se oferecer uma justificativa for viável, essa é uma estratégia que costuma funcionar no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. Mas aqui eu tenho que te falar para tomar cuidado, porque o folgado pode usar isso contra você. Ou seja, ele vem abusar da tua boa vontade e dá a justificativa. E pela justificativa você acaba aceitando. Então saiba dessa propensão inconsciente que nós temos de falar sim quando a pessoa dá meramente uma justificativa para nós e fica antenado para isso. Afinal de contas, o folgado sabe explorar essas nuances justamente para conseguir aquilo que ele quer. Costuma, aliás, ser um especialista em fazer isso com a vida das outras pessoas. Então, saiba usar isso ao teu favor, mas saiba também identificar para que não usem isso e te prejudiquem. Bom, então justificativas amenizam o não. Só que existem situações que não dá para justificar. Por exemplo, você precisa se impor numa relação, numa amizade, numa relação profissional, numa relação amorosa, e você tem dificuldade de bater o pé, de falar não, de impor limites. E nessas situações, não tem muito bem como você dar uma justificativa. Então, o que fazer? Como se impor e falar não? Aqui, a minha recomendação é você treinar. Em psicologia, o nome disso é treinamento de assertividade. E como todo treinamento, você começa aos poucos, começando pelo mais fácil e você vai avançando para o mais difícil. Então, uma dica que eu te dou é: comece a se impor com estranhos, com pessoas desconhecidas. Então, alguém no meio da rua vem te oferecer, vender alguma coisa, oferecer um panfleto, alguma coisa, você vira e fala: não, obrigado, eu não quero.
E isso é muito importante. Fala, eu não quero. Porque pode parecer bobo, mas você está treinando tua capacidade de se impor. Isso não é ser grosso, isso não é ser rude. Seja educado, com uma voz calma, mas se imponha. Não, obrigado, eu não quero. Se você tem realmente dificuldade de falar não, isso vai doer dentro de você nas primeiras vezes, mas depois que você fizer isso algumas vezes, essa dor passa. E vem o alívio por você tirar aquele peso dos teus ombros. Você vai sentir um baita alívio por você estar conseguindo se impor e aí você vai escalando. Esse é o nível mais fácil. Você vai para um pouco mais complexo. Começa com o estranho que vai vender alguma coisa para você, depois vai para aquela pessoa mais distante que te pede alguma coisa, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Quando surgir a oportunidade, fala que você não gosta, que você não quer, que aquilo não faz sentido para você. Não inventa desculpa nesse caso, porque você está treinando a tua assertividade. Você tem que dizer, eu não quero, eu não gosto, não faz sentido para mim, porque aí você vai habituando a fazer isso. E dali, você pode progredir esse treinamento para pessoas mais próximas, porque com gente mais próxima é sempre mais difícil. E com elas, você pode, inclusive, ter uma conversa mais franca. Olha, eu queria conversar sobre uma coisa que eu estou sentindo. A gente pode falar sobre isso? E se a pessoa falar não, quando a gente pode? Vamos marcar uma data e um horário? E aí, nessa data e horário, você fala, explica como você se sente. Evita se alterar, evita grosseria, explica com calma, com uma voz calma, fala como você se sente. Quem te ama, quem gosta de você, quem tem respeito por você, vai entender. Talvez não ali na hora, talvez realmente ocorra uma discussão, mas quando o calor das emoções passar, isso certamente vai melhorar a tua relação, você vai sentir um certo alívio por ter sido honesto e um peso enorme vai ter saído dos teus ombros, e se a pessoa era um folgado que estava abusando de você e sai da tua vida, melhor para você, controle de qualidade. Então, a dica que eu te dou é ensaie, pratique, treine. Ensaie sozinho no começo, depois pratica com estranhos, depois vai para as pessoas mais distantes, depois vai para as pessoas mais próximas. Começa com, eu não quero, obrigado, não faz sentido para mim, obrigado. No trabalho, fala, infelizmente eu não consigo, eu estou com muitas coisas para entregar, eu não consigo fazer isso. E se a pessoa insistir, repete calmamente a mesma coisa. Quanto mais você fizer isso no teu dia a dia, quanto mais você praticar, mais isso se torna natural e aí vai se tornando um hábito que daqui a pouco é automático. E a leveza, eu te prometo, ela vai ser enorme. E uma mensagem que eu quero que fique para você depois deste longo vídeo é a seguinte: seja firme. Saiba dizer não. Impor limites às pessoas que lidam com você não é somente um ato de afirmação, isso é um gesto de autocuidado. Haja com firmeza e ande de cabeça erguida e não aceite que ultrapassem os teus limites. Com isso, você vai conquistar não só o respeito dos outros, mas especialmente de si próprio. E se você não respeitar a si mesmo, ninguém te respeitará. Olha, que vídeo longo, hein? Mas você ainda está aqui comigo, então eu só tenho a te agradecer. Novamente, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, isso é importante demais pra gente. E me conta aí nos comentários o que você achou do vídeo, porque eu adoro saber. Aliás, se você tem sugestões para novos vídeos aqui no canal, deixa aí nos comentários também, porque eu estou sempre lendo para buscar ideias. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido proveitoso e enriquecedor para a tua vida. Me conta nos comentários se foi. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui no vídeo de hoje. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.